Vivemos em uma economia que depende da natureza para sua produção. Porém, o consumo exagerado e inconsciente dessa matéria-prima vem trazendo problemas socioambientais para o mundo. Está no ar o Miscelânea. Vamos discutir a sustentabilidade. A economia sustentável é uma utopia? Para entender mais sobre essa questão, eu recebo aqui o economista Luiz Carlos Laureano. Olá. E a bióloga Maria Aquino. Maria Regina de Aquino. Olá. Bom, para começar a nossa conversa, a palavra sustentabilidade está sendo tão banalizada que é importante entender o que é de fato a sustentabilidade. Você pode esclarecer para a gente? De uma maneira geral, a sustentabilidade ela reflete uma ação que se repete ao longo dos tempos. Então, a gente pode pensar na sustentabilidade como a própria teoria do desenvolvimento sustentável coloca, é fazer uso dos recursos naturais hoje, de forma que as gerações futuras também possam fazer. Então, a gente pensa em ações que continuem e que garantam a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Então, a atitude sustentável é uma atitude que tem que acontecer todos os dias. Sim, todos os dias e em todas as esferas. Eu não posso pensar a questão de sustentabilidade pensando só na questão ambiental. Quando a gente estuda, a gente verifica, né, as teorias dizem para a gente que existe a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade ecológica, social, política e econômica. Então, eu não consigo viver a questão ambiental se eu não pensar em todas as outras esferas. Bom, o modelo econômico de hoje é neutro para a natureza? No caso assim, ele prejudica ou não? Qual que é o papel da economia e a natureza, a relação dos dois? Existe realmente uma relação muito próxima entre eles, então não tem jeito de você ter a economia, né, se você não tiver ligado à natureza, né? Não tem como desvincular a nossa economia atual da natureza. Né? Então a economia, você precisa, todo dia nascem pessoas, né? Estão nascendo pessoas, e com isso o país tem que crescer para gerar emprego, porque outros estão se formando, né? Então precisa gerar emprego, né? E para isso então o país precisa crescer. Agora, para ele crescer, ele tem um problema muito sério. Por exemplo, a energia, a luz, né? Você precisa de energia. E aí, como é que faz? A energia, ela é fatal, né? Tanto não só para as pessoas, como para a indústria. Então, se você não puder usar, né, o ambiente, né, o ambiental, né, quer dizer, então é complicado você ter isso. Então, por isso que existe essa ligação, né? E eu sou muito a favor dos ambientalistas, até peço ambientalista, não deixe de ser ambientalista. Mas, entretanto, né, eu acho que a gente precisa, né, eu acho que ter um meio termo, de maneira que possa estar conservando isso que a professora falou, né, que a gente possa ter essa sustentabilidade, né, mas ao mesmo tempo que a gente possa progredir economicamente nessa geração. É porque é importante falar, tem muitos economistas que às vezes eles podem até não ser a favor do meio ambiente e tal, e tem também agora os economistas como o senhor, que são a favor do meio ambiente, que estão dispostos a discutir o assunto, né? Então é importante não desvincular a economia da natureza. É verdade, eu acho que é difícil hoje quem não é a favor, porque a gente tem que pensar realmente no futuro, né? Então vem meus filhos, meus netos, bisnetos, então são meu sangue, né? E sangue de todo mundo, então todo mundo tem que pensar. Agora a questão toda, né, é ser aquela radical, é isso que eu às vezes... Então o que pode ser feito? O que pode ser feito de maneira que tenha, né, que possa haver que haja um casamento entre a economia e o meio ambiente. Que possa ter, não é? Então, por exemplo, a questão da hidrelétricas, não, por exemplo, você vai gerar uma energia limpa, não é? Agora, você vai mexer primeiro, você vai ter que mexer lá, não tem jeito. Inicialmente tem um impacto muito grande, né, professora Regina? Quer dizer, é grande. Mas será que tem maneira, agora hoje, com a nossa tecnologia, nós não podemos fazer de maneira que tenha essa hidrelétrica e que possa não estar prejudicando muito o meio ambiente? Professora, você acha que essa economia com a natureza tem que ter um casamento, mas ainda é difícil quando um empresário vai fazer, por exemplo, um investimento, ele ainda tem dificuldade de acoplar esse casamento do meio ambiente e economia? Você acha que ele demora a pensar na economia para visar o lucro primeiro?
Olha, Letícia, o que acontece é que hoje a gente já tem uma legislação que obriga o empreendedor a avaliar os impactos ambientais, né? Então, ele tem que fazer um estudo de impacto ambiental, fazer planos para a recuperação. Então, existe toda uma legislação, as licenças operacionais, as licenças prévias, existe todo um arcabouço legal mesmo, que o empresário ele tem que atentar para isso. Ele deve também reconhecer que os recursos naturais eles não são infinitos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está pensando no uso dessa matéria-prima, que é importante para a sobrevivência, e pensar também na manutenção do negócio. Exatamente essa questão que eu queria entrar com a senhora. Os cientistas vêm alertando que a destruição do meio ambiente é uma prática irreversível para a natureza. Então, e mesmo assim o modelo econômico muda lentamente. É possível uma salvação para a nossa principal fonte de matéria-prima, ainda com o consumismo de hoje? Se a gente tiver um conjunto de ações comum, e para isso foi estabelecido em 92, que todos os países preparassem a sua Agenda 21, né, planejasse como ia ser as suas ações, iam ser as suas ações no século 21, se essa Agenda 21 fosse realmente seguida, talvez a gente tivesse uma melhor perspectiva. O que a gente observa é que essas questões ambientais, elas ainda estão à margem das questões econômicas. A gente vislumbra, sim, que um dia esses recursos naturais vão acabar e a gente vai viver do quê? Né? Professor, você acha que isso realmente ainda acontece na economia? O meio ambiente ainda fica à margem do processo econômico? Não, eu já vejo já um avanço muito grande, né? E eu não consigo ver. Quer dizer, o que me preocupa é a atômica, né? Que nós temos um problema no Japão agora, e a questão do petróleo, que infelizmente até 2050, ele ainda vai ser... Isso sim polui, isso aí prejudica bastante, né? Então, eu acho que a professora tem razão, eu acho que existe, assim, se seguir direitinho. É lógico que, infelizmente, nós temos bons empresários e péssimos empresários. Mas se as pessoas seguirem realmente o que ela falou, tenho certeza absoluta que a gente consegue concatenar esses dois momentos, que é a economia e o ambiental. Tanto que nós temos exemplo ruim, mas nós temos Itaipu. Eu não escuto ninguém falar o problema de Itaipu em questão ambiental, não é mesmo? E olha que foi uma obra, no começo teve um impacto, mas agora você vê, tudo se recompôs, né? Continuou tudo direitinho. A gente tem a transformação do ambiente e, na realidade, essa transformação ela já acontece naturalmente. A gente precisa ver com que intensidade o homem interfere no ambiente sem planejar. A partir do momento que a gente tem o planejamento, né, nessas intervenções, buscando minimizar os impactos, a gente vai reduzir essa velocidade de consumo dos recursos. Para a senhora, o importante agora é direcionar a economia de hoje para uma economia mais consciente? Porque a economia não deixa de abusar do meio ambiente para visar seu lucro, infelizmente. Vem mudando lentamente. Mas o principal objetivo hoje, você acha que é direcionar a economia para um rumo mais consciente? E aí eu volto a falar na questão dos pilares da sustentabilidade. Eu não vou dizer que é só direcionar a economia. Eu tenho pensamentos políticos que direcionam essa economia. Né? No nosso país, a gente tem os programas de aceleração do crescimento. Isso buscando o quê? Melhor qualidade de vida para todos. E isso vai refletir diretamente em quem? Na sociedade e nos aspectos econômicos. Então, eu não posso dizer, isso é uma política, né? Eu não posso dizer que a questão econômica é que tem que frear. É muito mais do que a questão econômica. É uma questão política, uma questão social. Como eu quero crescer? Então, eu vou fazer as minhas hidrelétricas, que é uma energia mais limpa que a nuclear, mas o que eu pretendo, como que vai ser o aproveitamento dessa energia? Como que eu vou minimizar aquilo que eu estou degradando? Né? Porque toda moeda tem duas faces. Né? E a gente tem que saber exatamente esse mas peso. A ideia é exatamente essa, né? Por isso que eu sou a favor do ambientalista nesse sentido. Por isso que eles têm que estar realmente ali, vendo o que está acontecendo, para exatamente essa ideia. Então, você tem exemplos aqui mesmo no Vale do Paraíba, né?
Por exemplo, a questão dos eucaliptos, né? Uhum. É complicado, você tem os empresários, então tem que ter consciência. Não é que você não possa ter essa plantação, mas fazendo em local errado, perto de margem de rios. Você pode explicar um pouquinho para a gente qual seria essa questão do eucalipto? Qual que é o problema que acontece hoje no Vale do Paraíba? Os eucaliptos, ele tem uma postura, né? Que ele prejudica um pouco a terra, né? A questão da água, né? Ele parece que onde que tem os eucaliptos, você tem um problema sério de água, além dos produtos que você vai usar para cultivar o eucalipto. Então, se você faz na margem, existe uma lei, né? Existe a lei que você tem que ter uma terra, e eles não obedecem, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que já estão com um problema sério, né? De doenças por causa do agrotóxico e outros sem água, né? Porque foi feito perto da base de rio. Então, isso... E até mesmo a questão do eucalipto, hoje tem a legislação que direciona como que deve ser o plantio, né? Mas o eucalipto, como a soja, é uma monocultura. E isso acaba degradando o recurso natural ao solo. Então, como o professor falou dos ambientalistas, eu também sou a favor, mas eu sou a favor do ambientalista responsável. Aquele que diz que não vai derrubar uma árvore porque sabe por que não vai derrubar. Exatamente. E não simplesmente porque é uma árvore. Né? Ah, quer dizer então, professora, que a árvore não é importante? Não. Porque talvez aquela árvore que esteja para ser derrubada, ela esteja causando risco à sobrevivência de alguma família, por exemplo. Então, o não, ele tem que ser muito bem calçado, né? Tem que ser muito bem justificado. Não porque isso vai resultar nesse e naquele problema. E nem adianta também uma empresa vir e falar assim, compre isso porque daí eu vou e planto uma árvore. Também não é esse o caso, né? Tem que ser uma questão muito mais densa. Falando nesse assunto ainda, para ter práticas sustentáveis, é importante que a educação faça um trabalho na conscientização da nossa condição vulnerável ao meio ambiente. Queria que a senhora falasse qual é o nosso papel diante da natureza. Bom, uma questão meio ampla, mas vamos... E aí vem um problema que eu vejo com a palavra educação, porque a educação ela não é feita só na escola, né? A gente transfere a responsabilidade da palavra educação para a formação escolar, e não é só isso. A educação, que a gente fala de educação ambiental, é formação da cidadania. E quando a gente fala de formação do cidadão, aonde está o ser humano na natureza? Ele faz parte da natureza. Então, nós não podemos ser predadores da natureza. Nós temos que fazer uso de forma adequada. Então, por exemplo, um dos grandes problemas de geração de resíduo. Vou reduzir consumo. Vou fazer práticas de coleta seletiva. Isso vai ajudar a otimizar a utilização desses recursos naturais. A questão de educação é mais para a gente se inserir no contexto da natureza, no contexto ambiental. Eu não estou acima da natureza, eu faço parte desse sistema. E, economicamente, fazendo uma analogia que ela falou, Letícia, é a mesma coisa. Quer dizer, você tem na economia aqueles gastos com alimentação, quantas vezes que às vezes nós mesmos fazemos, colocamos demais e jogamos fora? Esse é um problema seríssimo. Não é? Quer dizer, além de economicamente você está gastando mais, ainda está prejudicando também. Quantas coisas que a gente às vezes compra, que eu tenho em casa, que eu nem uso, não é? Às vezes eu brinco com a minha esposa que adora sapato, né? Tem tanto para destacar, o que tu faz com isso? Mas às vezes, né? Então isso na economia, quer dizer, vai dentro do que ela está falando. Então, não tratamos nada antes de vir aqui, nem conversamos, mas é exatamente essa que é a ideia. E o prefixo das duas, né? Economia, ecologia, elas direcionam para a mesma Professora, função. Só interrompendo um pouquinho, que a gente está com o tempinho apertado, mas eu quero voltar a falar sobre isso. Nós vamos dar um rápido intervalo, não saia daí. O Miscelânea volta já.